Fala pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai conhecer um dos recursos de criação de malha dinâmica conforme a gente vai modelando o nosso personagem. Esse recurso é o DyneTopo. Além disso, eu também vou falar de dois novos pincéis, do Snake Hook e do Inflate. Eu vou até, para a gente entender melhor, né, quem é cada pincel, puxar aqui essa aba para o canto, clicar e arrastar, para a gente ver os nomes dos pincéis. Então, na aula passada, a gente trabalhou basicamente com Grab, chegou a utilizar um pouquinho o Smooth, e nessa aula a gente vai entender um pouquinho melhor o Snake Hook e também o Inflate. Mas vamos começar pelo DynoTopo. Para a gente entender melhor o funcionamento do DynoTopo, eu quero vir aqui em cima no menu Show Overlays, vou clicar nessa setinha e vou mandar ver o wireframe dessa malha do tronco que a gente começou a fazer na aula passada. Vou ligar o DyneTopo aqui, ele vai me dar essa mensagem, ok, está dizendo que eu estou perdendo algumas coisas, né, caso eu tenha como pintura de vértices, mapeamento, mas a gente não tem nada disso. Então a gente pode ligar sem medo, vou dar ok, vou clicar aqui, puxar isso daqui um pouquinho mais para baixo para a gente ver as opções e vou demonstrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, se eu estiver com Grab, que volto a dizer, foi o pincel que eu mais utilizei até agora, ele não funciona. Então, ele até triangularizou a malha, que é uma característica desse recurso, mas ele não vai estar recriando a malha se eu puxar o meu personagem. Então, vou dar um Ctrl Z e vou trocar para o Snake Hook. O Snake Hook ele é bem parecido com o Grab. A principal diferença é exatamente o fato de que ele vai recriar a malha conforme a gente está puxando ela. Vou dar um Ctrl Z, porque eu quero fazer só o início do meu ombro, e para isso eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do meu pincel. Então, vou apertar F e soltar, vou arrastar o meu mouse ou minha caneta digitalizadora, no caso eu estou com uma caneta aqui de uma tablet, e quando eu estiver satisfeito eu clico para ele definir o pincel. Lembrando também, a opção que eu acredito que a maioria vai preferir é utilizar os colchetes, né, para aumentar ou para diminuir, ou ainda o botão direito do mouse que me dá acesso aqui ao raio e à força desse meu pincel. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero começar a puxar o ombro do meu personagem. Só que vocês talvez estejam achando que ele esteja gerando muita malha ou pouca malha. A gente vai definir essa quantidade de malha por esse parâmetro chamado Detail Size. Pela configuração padrão, eu vou estar aqui no Detailing Relative Detail, que eu não recomendo que vocês trabalhem, mas eu vou mostrar ele também porque é a configuração padrão. Então, no caso de estar com a configuração padrão do Detailing, se eu reduzir aqui a malha, criar mais geometria, e se eu aumentar esse valor, eu vou criar menos geometria. O default, se eu não me engano, é 12. Além disso, que é a razão de eu não recomendar esse parâmetro, acontece o seguinte: se eu me aproximar do objeto e fizer um detalhe, ele vai criar mais malha. E se eu estiver distante do objeto, ele vai simplificar a minha malha. Então, para quem está começando, isso acaba gerando problemas. A minha recomendação é você vir aqui no Detail e mudar para Constant Detail. Aí, nesse caso, a resolução padrão é 3 e ele vai funcionar de maneira inversa. Se eu reduzo esse valor, ele vai simplificar a minha malha. E se eu aumento, eu gosto de trabalhar mais ou menos com 5 nessa etapa inicial de blocagem. Ele vai gerar mais malha, independente do zoom. Então, se eu estiver mais perto, ele vai continuar gerando a mesma quantidade de malha. E se eu estiver mais longe, ele também vai gerar a mesma quantidade de malha. Então, a minha recomendação é altera o detailing para constant detail e deixa a resolução mais ou menos em 5, não precisa ser exatamente 5. Vou dando algumas vezes para voltar àquela minha malha inicial e vou blocar aqui um pouquinho mais. Então, eu quero puxar o início do ombro. Acho até que 5 está muito nesse caso, vou deixar 4. Vamos ver aqui, tá legal.
Então, quero puxar aqui o início do ombro, ainda não estou pensando no braço. Vou rodar um pouquinho, vou colocar aqui na lateral. Tanto faz se a lateral direita ou a lateral esquerda, tá? Vocês podem escolher. Mas o ombro, ele é mais para trás, então quero mover aqui um pouquinho para trás. Nesse caso é até interessante às vezes olhar por cima também, para ver se o braço está recuando. Ok, legal. E eu quero também puxar o início da perna, então vou usar aqui o Shift, o botão do meio para dar o pan, e o Ctrl, o botão do meio para dar o zoom. Vou deixar o meu brush um pouquinho maior, apertando e soltando rapidamente o F, deixando meu brush um pouquinho maior, mais ou menos do tamanho que eu quero a coxa, só que eu não vou puxar direto para baixo, porque eu tenho medo de acabar perdendo a região da virilha. Eu prefiro geralmente puxar aqui nos 30 graus mais ou menos para o lado, e aí depois aos poucos eu vou endireitando. E é normal quando a gente começa a fazer isso, a gente querer esse efeito daqui de asinha de frango, né? Então eu estou puxando ali a parte da frente, mas eu não estou puxando a parte de trás. Então isso acaba sendo um problema, porque os nossos membros, né, o início aqui da coxa e o início ali do ombro, né, que na verdade é o início do braço, pode acabar ficando muito fino. Então, o que eu vou preferir fazer? Além do snake hook, eu vou passar a utilizar o inflate. O inflate, como o nome diz, vai começar a inflar aquela área. Então, vou deixar ele um pouquinho menor. Apertar aqui o F, soltar, cliquei quando eu estou com ele ok e vou começar a inflar aquela área até ter o volume que eu quero, né? Então, posso inflar em qualquer direção. Se você estiver achando ele muito fraco, você pode aumentar a força, né? O strength. E aí, lembrando os atalhos, botão direito, eu posso alterar aqui pelo strength, a força, ou eu posso também utilizar Shift F. Então, Shift F, mais uma vez, solta logo depois que você apertou o Shift F. E aí, se eu deixo daqui grande, eu estou aumentando a força do meu pincel. Se eu deixo pequeno, eu estou diminuindo. Então, não sei qual a força que eu quero, vou testar. Vamos ver, está indo numa velocidade razoável. Então, eu deixei mais ou menos aqui 0.6, 0.7. E aí eu vou inflando até ficar da maneira que eu quero. E aí eu também quero desligar esse wireframe, porque uma das vantagens da escultura é exatamente eu não me preocupar com a malha. Eu só habilitei esse recurso para a gente entender melhor o Dine Topo. Então, eu vou vir aqui no Show Overlays novamente e vou desabilitar o wireframe do meu objeto. Por último, uma coisa que vocês também devem estar achando ruim, que tem gente que prefere e tem gente que não gosta, é que a gente está vendo essa malha muito facetada. Se você quiser ver ela suavizada, vem aqui no Dá em Topo e liga o recurso Smooth Shading. Então, a gente vai ver ela um pouquinho mais suavizada e vai ver onde os triângulos estão criando algum tipo de problema. Vou passar um Smooth, vou chamar ele com Shift e vou dar uma suavizada aqui para ele tirar esses problemas, né, os amassados que eu não quero, e vou continuar um pouquinho a minha modelagem prática. Então, mais uma vez, eu quero pegar o Snake Hook, quero aqui puxar mais um pouquinho, vou deixar esse pincel maior, vou dessa vez aumentar com os colchetes. Eu estou trocando, né, os recursos exatamente para vocês, aos poucos, irem pegando e vendo qual recurso vocês preferem. Então, não existe uma maneira certa de trabalhar. Você pode usar os colchetes ou você pode utilizar o, o F. Mas é legal trocar entre os dois para se acostumar com os recursos. Legal, vamos usar também um pouquinho inflate para inflar aqui a coxa, suavizar essa bunda que está estranha. Então, estou chamando o Smooth com Shift. Se você preferir também, né, o atalho é bem simples, ó. S chama o Smooth, como vocês estão vendo aqui. I chama o Inflate. G chama o Grab. O do Snake Hook eu não lembro, então vou usar aqui o recurso Shift barra de espaço e vou ver lá o Snake Hook que é o K. Deixa eu ver se ele funciona direto. Apertar K funciona, porque tem alguns que você precisa primeiro entrar nesse menu para usar o atalho.
tá? Mas no caso aqui, esses não usam. Então, GeoGrab, S, o Smooth, I, Inflate e K, Snake Hook. Não vamos nos esquecer de salvar o nosso projeto. Então, quero vir aqui no File, Save e tá salvo. Na verdade, eu já tinha definido o nome do meu arquivo e onde é que eu ia salvar. Se vocês quiserem definir isso daqui melhor, ou ver como é o menu, eu vou vir aqui no Save As, e aí eu vou escolher, né, onde é que eu estou salvando. Então, no meu caso, eu venho aqui no Desktop, em Aulas Online, e salvei aqui em Blender 2.82, tronco feminino, aula 04. Save As, está salvo. Então, a gente se vê na próxima aula.